Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda toda segunda, quarta e sexta, às 19h30, horário de Brasília. Nós estamos aqui no Podcast VIP. É o momento onde eu converso com você, tiro sua dúvida, e se você quiser entrar ao vivo comigo, pode pedir também que a gente troca figurinha. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que me perguntaram. Me perguntaram sobre expressão facial na Libras. E se você está entrando aqui pela primeira vez, meu nome é Gustavo, sou professor de Libras, de tradução e também intérprete de Libras. Me perguntaram assim, professor Gustavo, eu não consigo fazer a expressão facial da Libras. A gente tem que fazer caras e bocas de alegre, feliz, triste, cansado. Como que eu faço para sinalizar e ao mesmo tempo fazer a expressão facial correta? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Será que você também tem essa dificuldade? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Você que está aprendendo Libras, está se esforçando, você quando vai sinalizar, sente que a sua expressão facial não é das melhores? O que você acha sobre esse assunto? Esse é um assunto muito pedido, muito perguntado pelas pessoas. E uma coisa que eu percebi foi o seguinte: todos nós, quando falamos a língua portuguesa, a gente faz expressão, faz. Quando você está conversando com seu pai, com a sua mãe, com qualquer pessoa, com um conhecido, um desconhecido, a gente sempre faz expressão facial. Então, por que, professor Gustavo, que as pessoas, quando estão aprendendo Libras ou já sabem Libras há um tempo, elas relatam essa dificuldade? Eu não consigo fazer tão bem a expressão facial, né? Por que será que isso acontece? Se a gente faz expressão no dia a dia, né? Olha só, a Lídia escreveu aqui. Eu às vezes acho que minhas expressões ficam exageradas ou caricatas. Será, Lídia? Será que a sua expressão fica exagerada? Assim, expressão exagerada realmente pode não ser bom, pode não ser muito correto. Por quê? Porque a expressão facial na Libras, ela tem seus objetivos. Só que se você exagera na expressão facial, a pessoa surda, ela vai perceber que tá demais. E muitas vezes você só precisa fazer a expressão facial na medida adequada. Mas olha só, Lídia, eu já vi você sinalizar. E, na minha opinião, a sua Libras é boa e a sua expressão facial não é exagerada, tá? Fica tranquila, porque eu já vi você sinalizar. Então tem essa questão, né? Agora, por que será que a gente. Olha só, pergunta que eu fiz antes e a gente ainda não respondeu. Por que será que, quando nós estamos aprendendo Libras, ou já aprendemos por algum tempo e estamos nessa jornada por um bom tempo já, a gente às vezes tem essa pergunta. Porque essa pergunta, inclusive, quem fez foi uma pessoa que já está na Libras, ó, e essa pessoa é intérprete de Libras, inclusive. Por que que a gente tem essa impressão? O que vocês acham? Oi, Edilane, boa noite. A Edilane colocou assim, ó, antes minhas expressões eram forçadas. E agora sinto que são mais naturais. E isso por conta de estar entendendo a Libras de outra forma. Poxa, Edilane, você falou tudo agora, hein, Edilane? Agora você passou a régua. A sua fala realmente é muito correta. Será que é o Gustavinho que tá querendo vir entrar aqui na live? É você, Gustavinho? Eu mesmo. Uai, Gustavinho, entra aqui, dá uma boa noite pro pessoal, Gustavinho. Aí, ó. Boa noite, pessoal. Eita, voz grossa já é, Com rapaz. certeza, né? Você tá virando Tem homem? que crescer, né, gente? Tem que crescer, tá certo, Gustavinho. Sua expressão facial na Libras, Gustavinho, ela é natural, ela é forçada, ela é exagerada, como é que ela é? Eu diria natural, natural, natural. É? Eu, E como é, eu, que- como é que você consegue? é muito tempo na Libras, né? Assim, eu vou pegando. Espera, é minha língua também, né? É uma língua É também. É natural. natural, Natural é sua natural mesmo. língua. É isso mesmo. Mas você aprendeu a pensar como o surdo pensa, não foi? Sim, Basicamente é isso. Está bonito, né? tô elegante. Rapaz. Então tá bom. Então, realmente, Edilane, é isso que você falou. Gente, a Edilane é minha aluna, a Lídia também. E são alunas destravadas já. Aprenderam o método, entenderam. E a Edilane colocou aqui, ó, antes as minhas expressões eram forçadas. E
E eu tenho uma desconfiança de por que que é forçada. Mas antes eu vou responder a pergunta: por que que a gente às vezes acha que a gente não consegue fazer a expressão? Porque muitas pessoas aprenderam a fazer as expressões faciais da Libras do jeito que a Edilane escreveu aqui, de uma maneira forçada. E como assim uma maneira forçada? Porque muitos livros didáticos de Libras, e se você fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar até muitos materiais sobre esse assunto. Eles são muito, vamos dizer assim, engessados. Como assim, professor Gustavo? Eles fazem uma descrição de como a sua expressão facial precisa estar quando você for fazer um tipo de frase. Esse é o grande problema. Um dos, um dos grandes problemas, tá? É o fato da forma tradicional de se ensinar Libras fazer uma descrição de como você, aluno de Libras, precisa fazer a sua expressão facial nos mínimos detalhes, uma listinha de regras que eles escrevem ali. E isso causa essa expressão facial forçada. Mas olha só, a Edilane colocou aí, quando eu aprendi a ver a Libras de uma forma diferente, ela agora tá natural. Gustavinho acabou de vir aqui e realmente a expressão dele quando ele conversa com os surdos é natural. E como é que faz, professor Gustavo, para ter uma Libras natural, assim como uma expressão igual o surdo faz? Você precisa entrar na mente do surdo. Isso é impossível, professor Gustavo. O senhor está falando lorota? Não, gente, não estou falando, não. Os meus alunos estão aqui, eles são prova viva. Eu falando assim, né? Parece até. Ah, não, ele tá puxando sardinha aí para o curso dele. Gente, nada disso. Os meus alunos são a prova disso. Então, eles aprenderam, entenderam isso que nós falamos, que é você pensar como o surdo pensa. Quando você faz isso, as suas expressões faciais ficam natural, ficam naturais. Por quê? Porque quando a gente pensa como o surdo pensa, ou elabora as ideias da mesma forma que eles elaboram as ideias para se expressar, você nem pensa, eu preciso fazer uma expressão facial de tristeza ou de susto, então você não pensa nisso. A coisa acontece, a coisa sai. Então, esse é o segredo, tá? Senhor Gustavo, teria um exemplo aí para o senhor passar para gente? Tenho um exemplo, tenho até mais de um exemplo. Ah, você que está aqui comigo, coloca aí nos comentários. Escreve um sentimento que você gostaria de ver como fazer em Libras. Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de nojo, pode ser de. Sabe aquele sentimento que eu lembrei aqui agora? Quando você vê uma coisa que você tem assim, aquela aversão, aquele nojo. Eu lembrei da Flávia, porque esses dias ela viu um rato. E aí, gente, ela ficou tão assim. A expressão facial dela foi expressão facial de ver um rato. É medo misturado com nojo, misturado com pavor. É tudo junto. É uma mistura. E esses sentimentos, olha que interessante aqui uma coisa para vocês entenderem de uma vez por todas, que essa questão de colocar uma descrição de como que a sua expressão facial tem que estar não funciona. Muitas vezes o nosso sentimento não é apenas um. Não. O nó, porque a expressão facial, ela vem da onde? Ela vem de um sentimento. E o sentimento que nós temos, ele não é apenas um. Ah, a Flávia viu o rato, estava com medo. Mas será que é só medo? Tinha muitos outros sentimentos envolvidos naquela expressão facial dela. E foi natural, porque ela viu o rato mesmo. A Lídia colocou aqui expressão de desdém, né? Olha só. Ou seja, quando a gente vai fazer uma expressão facial, você precisa, se você está com o seu caderninho aí, é hora de anotar. Você precisa viver aquela situação. Anotou? Para que a minha expressão facial e corporal, consequentemente,
seja feita de uma maneira natural e que você consiga mesmo fazer essa expressão, você precisa viver aquele momento. Como assim, professor? Ó, quando você vai falar, vou usar o exemplo do rato aqui da Flávia, né? É o exemplo que me veio recentemente. Se eu for falar que a Flávia viu um rato e que aí, quando ela viu, ela mostrou aquele sentimento, então isso eu vou fazer no meu corpo, eu nem vou falar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso lembrar daquela situação, reviver ela aqui na minha mente. Eu preciso imaginar essa situação. Professor Gustavo, eu vejo o senhor sempre falar aqui no Instagram, ou no YouTube, ou em outras redes, que a gente precisa pensar como o surdo pensa. E eu também já ouvi o senhor falar que a gente precisa usar três coisas na Libras. A primeira é visão, a segunda é imaginação e a terceira é perspectiva. Visão, imaginação e perspectiva. Então quer dizer que isso que o senhor está falando, que a gente precisa imaginar aquilo que você vai falar, é isso que o senhor fala da imaginação? Sim, é isso que eu falo da imaginação. O nosso método, ele tem esses três pilares: visão, imaginação e perspectiva. A imaginação, ela sempre vai acontecer. Então, quando você imagina aquilo, você consegue reproduzir com muito mais naturalidade e fidelidade o que aconteceu. Será que eu vou fazer aqui para vocês, a Flávia vendo um rato? Ó, quando a Flávia viu esse rato, eu tô aqui fazendo um exercício. Faz algum exercício. Você já viu um rato? Tem homem que tem medo de rato também, né? Eu não tenho medo, tenho nojo. Tenho nojo. É diferente, né? A Flávia tem tudo. A Edilane colocou ó, nojo e medo. Aí, ó. Nojo é um sentimento, ó, misturado. E aí, como é que dá conta? Naquela descrição da apostila do curso de Libras que talvez você esteja fazendo. Não dá conta, gente. Não é o caminho mais prático você ter uma lista de como que tem que estar a sua cara. Ah, sobrancelhas arqueadas, boca não sei de que jeito. Isso não funciona. A Lídia colocou aqui, ó. Pega um sapato ou uma vassoura e quer exterminar. Ô, Lídia, foi isso que eu precisei fazer. A Raquel escreveu aqui, ó. Um mix de sentimentos. A primeira coisa é gritar. Raquel, você falou tudo também. A Flávia, quando viu esse rato, gente, ela soltou um grito tão alto que eu assustei. Eu tava no quarto, eu assustei, eu fiquei apavorado por conta do grito que ela deu. Eu achei que uma coisa muito grave tinha acontecido com ela ou com o Gustavinho, não sei, eu fiquei assustado, meu coração. Só fico imaginando, imagina o dela. Então, assim, pra gente reviver essa cena, eu tô lembrando aqui. E agora eu vou falar pra vocês essa frase. Ó, a frase vai ser a seguinte: a Flávia viu um rato e entrou em choque. Ó, olha a frase em português. Flávia viu um rato e entrou em choque. Já pensou se você fosse fazer essa frase e teria que procurar o sinal de choque? Qual o sinal de choque? Deixa eu pesquisar aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube. Não é errado você pesquisar sinais. Você encontra muitos sinais. Mas você está percebendo que nessa situação não vai funcionar? Não, não vai funcionar. Então a gente precisa fazer algo mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar reproduzir do jeito que eu lembro que eu via a Flávia. Uma coisa bem particular, né? Olha só. Ah, o sinal da Flávia é assim, a minha esposa que é surda, estamos casados aí há 20 anos. É o F, coloca aqui na cabeça e desce aqui no ombro, tá? Esse é o sinal da Flávia. Depois, quando ela vê esse vídeo, ela fala: Gustavo, você ficou falando de mim lá na live. Ó,
Foi isso que a Flávia fez. Ela gritou e ficou tremendo. Será que isso passa a frase em português que eu disse? E eu falei semana passada, tá? Foi semana passada. Será que isso passa a ideia da frase em português que eu falei? A Flávia viu um rato na semana passada e entrou em choque. O que vocês acham? Será que falar assim consegue reproduzir essa frase em português? Esse exercício que a gente fez aqui, ele serve para mostrar para você que quando você vai se expressar em libras, você precisa elaborar as ideias do jeito que a pessoa surda elabora. Como assim, professor? Dá mais detalhes. Porque olha só, eu aqui, no caso, falei essa frase e eu lembrei, imaginei o que a Flávia, como ela reagiu. E essa imaginação, quando eu reproduzo ela, é muito fiel, é muito natural. A minha cabeça não ficou pensando em sinais de palavras. E a minha cabeça também não ficou pensando em regrinhas de como que tem que estar meu corpo, como que tem que estar a minha sobrancelha, a minha boca. Não, regrinha zero. A Aline colocou, eu diria que ela ficou paralisada. E realmente, paralisada que ela ficou. Ela tremeu, vocês viram? Ela ficou assim, desse jeito. Ela deu um grito e aí ela fez assim com a mão e começou a tremer. De tanto medo que ela tem desse rato. Esse rato foi uma novela aqui em casa, gente. Uma novela. Enfim. Professor Gustavo, quer dizer que toda vez que eu for fazer uma expressão facial, eu preciso ir por esse caminho? Deixa eu falar uma coisa para você. Toda hora, toda vez que você estiver conversando em Libras, você vai estar fazendo uma expressão facial. Ou uma expressão facial afirmando alguma coisa, ou perguntando alguma coisa, duvidando, desdém, sarcasmo. Isso é natural. Coloca isso na sua cabeça. Isso é natural. O que você tem que aprender agora é como fazer isso também de modo natural em Libras. Esse é o ponto. Passamos aqui para vocês um pouco desse caminho. Claro que no nosso curso, no nosso treinamento, que está estruturado, você tem tudo isso passo a passo. Não apenas das expressões faciais, mas da Libras como um todo. Lá tem tudo que você precisa. Então, realmente é isso, pessoal. O que nós ensinamos, que é baseado em visão, imaginação e perspectiva. Vamos supor que fosse a Flávia, tá? A Flávia que fosse contar essa história. A Flávia ia usar também um aspecto da visão. Por quê? Porque ela ia contar da perspectiva que ela viu. Olha só, visão, imaginação e perspectiva. Esses três pilares andam juntos. Andam juntos, eles têm uma sinergia entre si. Não é que você, o que que eu vou usar? Não, é uma coisa só, que nós dividimos em três partes para ficar mais didático. Mas eles atuam em sinergia. Se a Flávia fosse falar essa frase, ela iria falar do ponto de vista, da perspectiva dela, de como ela viu aquilo acontecer. É claro que ela falando teria outras formas, outros detalhes, porque ela viveu aquilo. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a Libras, ela é uma reprodução da realidade. Que bom esse assunto, né? Viram aqui que a gente deu um exemplo. Poderíamos dar vários e vários exemplos para vocês. Muito bem. Nessa live de hoje, respondemos essa pergunta sobre expressão, como passar a emoção do sinal. E eu tenho certeza que eu ajudei vocês. Faz o seguinte, se você não me segue, se você não está inscrito, já se inscreve, já me segue, ativa as notificações, dá o like, porque você não vai perder nada do que a gente traz aqui para vocês. Segunda, quarta e sexta, a gente está aqui às 19h30. Então, não perde. Forte abraço para vocês.